E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar o PET 6? Nessa semana a gente vai começar a estudar o corpo humano, vendo os sistemas que têm a ver com o movimento, né? O sistema locomotor. Então nessa semana nós vamos falar sobre o esqueleto, os nossos ossos, as funções dele, o que compõe esse sistema do nosso corpo. Não deixem de assistir e prestar bastante atenção em fazer as atividades. Vamos lá! Nosso PET 6, nós vamos estudar agora alguns dos sistemas do corpo, principalmente aqueles relacionados com a locomoção. A gente vai ver que tem uma interação muito grande entre o sistema esquelético, né, os ossos, os músculos e a ação do sistema nervoso que vai coordenar tudo isso. Então, nesse começo de estudo do corpo humano, nós vamos falar sobre o sistema locomotor, que vai ser responsável pelos movimentos do nosso corpo. Por isso, então, a gente fala que o sistema locomotor é uma interação, ou seja, um trabalho em conjunto entre o sistema esquelético, os ossos, o sistema muscular, os músculos e o sistema nervoso. O sistema ósseo, né, o esqueleto e os músculos responsáveis pela ação do movimento, fazer o corpo se mover, respondendo ordens e comandos que vêm do sistema nervoso. Vai ser responsável por mandar o que vai mexer, o que não vai, a hora que para, a hora que mexe. Então tudo vem da ordem do sistema nervoso e é enviada aos ossos e músculos que vão executar essa ação. Por isso, para estudar e entender toda essa questão da locomoção, nós vamos estudar esses três sistemas nesse PET 6. O sistema esquelético, o sistema muscular e o sistema nervoso. Vamos começar a falar sobre o sistema esquelético, então, que é o conjunto dos ossos, as articulações, né, as juntas e os ligamentos, né, o que vai ligar um osso no outro, toda a questão do que fica preparado para dar o encaixe com o músculo ali. Por isso que se diz que o sistema esquelético é formado de esqueleto, articulações e ligamentos. Essas três coisas vão ser responsáveis para atuar no movimento, que da parte do osso, do esqueleto da coisa ali. As funções do sistema esquelético. O osso, gente, esse conjunto de ossos, o esqueleto nosso, ele tem algumas funções, não somente responsável pelo movimento. Os ossos têm uma importância muito grande no corpo, que fazem diversas coisas. A primeira que a gente vai ver é a proteção para vários órgãos internos contra choques mecânicos. Alguns ossos vão servir como uma armadura, uma caixa protetora para muitos órgãos. Como exemplo aqui a gente tem o crânio, o osso do crânio aqui da nossa cabeça, que vai proteger o cérebro ali dentro, né? A gente pensa no crânio como um grande capacete que protege o nosso cérebro, né? O nosso cérebro não é aberto, ele é protegido pelo osso do crânio. As costelas, aqui no nosso peito, né? Que a gente vê aqui no desenho, que protegem os pulmões, e o coração, que vai estar aqui no meio, bem debaixo do osso externo. Então são ossos que protegem partes importantes do nosso corpo. A coluna vertebral protege a medula espinhal, que é um conjunto de nervos que coordena o movimento. Então existem ossos que abrigam partes importantíssimas do nosso corpo dentro deles, para servir de proteção, como uma caixa protetora, para que eles não se machuquem facilmente. Outras duas funções do esqueleto, essas as mais famosas. A responsável pela sustentação do corpo é o esqueleto que vai deixar a gente ficar em pé, bonitinho, porque se a gente não tivesse ossos, a gente seria uma massa de carne que rastejava pelo chão. A gente só consegue ficar em pé porque os ossos, por causa que tem uma firmeza, uma rigidez muito grande, conseguem manter a gente em pezinho. Se não fosse isso, a gente ia ser uma massa de carne, uma bolota de carne que ficava rastejando aí no chão. Além da sustentação, os ossos também vão permitir o movimento. Eles, ligados aos músculos e às juntas, as articulações, permitem o movimento e a movimentação do corpo. Tanto o movimento de mão, de pegar alguma coisa, levantar e abaixar um braço, quanto andar, correr, fazer alguma atividade física, é função também do esqueleto, que mantém a gente em pé com uma postura sustentada, não cai facilmente, e também permite esse movimento, que o osso ele tem a articulação adjunta que permite a dobra, tipo o joelho para poder andar, as mãos para a gente poder pegar alguma coisa. Então essas presenças de articulações, aliada à firmeza do osso, garante um movimento bem preciso, que é o que a gente faz. E outras duas importantíssimas funções do corpo é a produção de sangue e a reserva de sais minerais.
Dentro do osso, pessoal, principalmente o que a gente chama de ossos longos, tipo o osso da perna, ocorre a produção do sangue, das células sanguíneas. Lá dentro tem uma parte esponjosa, parece uma esponja, cheia de buraquinho, que a gente chama de medula óssea. É nessa medula que são produzidas as células do sangue, como aqui as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, as que carregam o oxigênio, as plaquetas que coagulam o sangue, esses neutrófilos e linfócitos, que são glóbulos brancos que protegem a gente de doenças. Então, ao interior do osso, ele não é uma coisa morta, tipo a pedra. Não, ele tem muito sangue, muita coisa acontecendo ali. Inclusive a produção de célula sanguínea. A formação do sangue começa ali. Tanto que uma pessoa que às vezes tem leucemia, que vai falar, vai tomar um transplante de medula, eles vão tirar justamente esse tecido de dentro do osso do doador, coloca na pessoa doente para renovar a medula dela, para produzir novamente o sangue corretamente. E além disso, o osso também é reserva de sais minerais, como cálcio, fósforo. Essas substâncias, elas dão rigidez pro osso, por isso que o osso é duro. Tanto que se fala, tem que beber leite, tem que comer queijo por causa do cálcio que faz bem pro osso. Porque senão o osso vai ficando fraco. Tipo uma pessoa mais idosa que tem osteoporose, o osso já vai perdendo esse cálcio, então o osso vai ficando fraco e quebra facilmente. Então esses sais minerais dão uma rigidez pro osso. E o osso é uma reserva disso, que o corpo não usa cálcio só para o osso, para várias outras coisas. Se caso você está comendo pouco cálcio, o corpo precisa dele para alguma coisa, o teu corpo tira do osso, bota no sangue para ser usado. Então é como se fosse um banco de cálcio ali, que sempre que o corpo precisar, ele retira do osso. Agora vamos falar um pouco sobre o nosso esqueleto, né? O que ele é? A gente chama o nosso esqueleto de endoesqueleto. O que quer dizer isso? É um esqueleto interno, dentro do corpo. É diferente, por exemplo, do esqueleto de um inseto, que a gente chama de exoesqueleto, que é de fora. O adulto ele vai possuir, uma pessoa adulta, 206 ossos, mas as crianças possuem mais, porque quando um bebê nasce, ele tem muitos ossinhos que depois se juntam, tipo 3, 4 ossinhos que depois se grudam num só. Isso durante todo o crescimento, vários ossos vão se grudando, se fundindo um no outro, para formar um único. Por exemplo, a moleira. O bebê tem aquele amoleirinho no alto da cabeça, tudo muito molinho. Porque quando ele vai nascer por parto normal, né, você pensa que o corpo do bebê ali é projetado para nascer por parto normal. Ele precisa passar pelo canal vaginal da mãe dele. Aí então a cabeça tem que ser os ossinhos muito pequenininhos e molinhos para poder às vezes dar até uma diminuída, eles encaixar um no outro assim para poder passar. Então, para esses ossos se encaixarem ali, eles têm que ser menorzinhos e mais molinhos. Se fosse um só, que nenhuma pessoa adulta, não passaria. Esses ossos, quando a gente fala que a moleira do bebê acabou, é porque eles se juntaram e grudou e ficou mais rígido. Então a criança nasce mais, esses ossos vão se juntando, fundindo, grudando no outro para formar um único, até chegar nos 206 que o adulto vai ter. Os ossos, ele vai crescer até mais ou menos os 18, 20 anos da pessoa. Até mais ou menos essa idade a pessoa sempre vai crescer, nem que seja um pouquinho. E nós dividimos o nosso esqueleto em dois, o axial e o apendicular. Qual que é a diferença deles? O esqueleto axial é o que a gente fala que dá sustentação no corpo, que seria o crânio, né, os ossos da cabeça, a coluna vertebral, né, que está lá nas costas, e as costelas. Essa parte que está de vermelho aqui nesse desenho. E o esqueleto apendicular seriam os apêndices do corpo, aquilo que vai estar mais para ajudar em movimentos, como os braços e as pernas. Então, o esqueleto axial é essa parte do tronco e cabeça, e braços e pernas formam o esqueleto apendicular. Agora vamos falar do osso. O osso por dentro, pessoal, ele é desse jeito. É aquela parte esponjosa que a gente falou ali atrás, que tem a medula, onde o sangue é feito. Mas ele tem por dentro também vários furinhos, onde passa vaso sanguíneo, nervos para ajudar no movimento, para levar sangue, tanto para receber o sangue novo que é feito, quanto para alimentar o osso com sangue, porque o osso é vivo ali dentro. Ele vai ter ali dentro colágeno, que é uma fibra elástica, e minerais que vai dar rigidez. Então o osso ele tem uma coisa, uma parte rígida, embora ele tenha uma maleabilidade, ele consegue às vezes dar uma, como posso dizer, tem um certo movimento ali, tanto que às vezes você bate, às vezes você torce o braço, a pé, alguma coisa, assim, você vê que torce o osso, mas ele não quebra.
é justamente para dar essa rigidez para ele não quebrar facilmente. Se ele não tivesse esse colágeno, qualquer pancadinha quebrava, porque ele seria duro além do necessário. E as células do osso vai receber então o sangue por esses vasos sanguíneos que a gente vê aqui no desenho para alimentar ele, para ele ficar um osso forte. Agora vamos ver os tipos de ossos. Os ossos tem aquele jeito que a gente viu ali atrás, né, no slide atrás, como que ele é formado por dentro, aquelas funções que a gente viu, mas de acordo com o tamanho, os ossos podem receber alguns nomes, que a gente fala que são os tipos dele. A gente vai ter os ossos longos, tipo o fêmur, que é esse osso aqui da perna, o maior osso do corpo humano, o osso ali que está na coxa. Ele é chamado de osso longo, porque o comprimento dele é maior do que a largura, é um osso comprido. Os ossos curtos já vão ser ossos que o comprimento e a largura é quase que igual, não é muito diferente. Aqui no exemplo eles dão os ossos do carpo, os ossinhos bem aqui da palma da mão. Aqui a gente tem muitos ossinhos, eles são muito miudinhos. Você vê aqui no desenho, cada pedacinho disso aqui é um osso. São curtinhos, muito pequenininhos. Vamos ter também os ossos planos, que eles são ou chamados de ossos chatos, que ele é achatado, fininho, tipo o osso do crânio, da cabeça. Ele tem osso chato, ele é fininho. Outro aqui são as escápulas, aqui atrás. Muita gente fala que é o osso da asa. Esse aqui, também que você vê que ele é fino, ele é achatado. E por último a gente tem o osso irregular. Ele não tem uma forma assim muito definida, né? Ele não é nem longo, nem curto, nem plano. Às vezes pegou aquele monte de ossos que não se enquadrava nesses três, chamou, são ossos irregulares. Aqui no exemplo a gente tem as vértebras, que é cada um dos ossinhos que a gente tem na coluna. A coluna é formada por várias vértebras, um encaixadinho em cima do outro. O formato dele é irregular, você vê que tem essa parte arredondada aqui e essas partes pontudas, tudo dentro de um osso só. Então o formato dele é irregular. Então os tipos vai variar de acordo com o formato. Ou longo, quando é um osso comprido, curto, olha o nome, ele é curtinho. Osso plano ou chato, quando ele é achatado, fininho. E o osso irregular, que ele não tem uma forma muito definida. E para fechar, pessoal, além do esqueleto, dos ossos, o nosso sistema esquelético também possui as articulações e as cartilagens, que vão ajudar aí no movimento. A articulação, que é o que a gente chama de junta, né? É o ponto onde vai juntar dois ossos, tipo o cotovelo, as articulações aqui da mão, o joelho. Sempre que dois ossos se encontram, dois ou mais ossos se encontram e permitem um movimento ali, a gente tem uma articulação. E essa articulação não é só um osso batendo no outro, ela tem toda uma estrutura em volta para garantir que funcione o movimento certinho sem machucar. Porque se ficar batendo osso com osso sem nada, ele quebra, ele vai desgastando. Muita pessoa que tem desgaste no osso justamente por isso. Aquilo que tem entre um osso e o outro acaba. É igual você pegar, por exemplo, peça de carro, que às vezes você tem que lubrificar, passar graxa, porque senão ficar batendo peça com peça desgasta. É a mesma coisa aqui. Para garantir, então, o que seria a graxa dos nossos ossos, as cartilagens. Lembra do tecido cartilaginoso que a gente falou na semana passada? Aqui nessa articulação do joelho a gente tem esse de rosinha, é a cartilagem, às vezes a gente chama de meniscos. Ela serve para ficar entre um osso e outro, que quando o osso fica se batendo, não é o osso que bate, sim essa cartilagem. Ela é rígida, embora flexível também, mas ela é firme, é tipo o que forma o nosso nariz. Então ela amortece impacto, fica um osso batendo no outro. Não dá impacto, não quebra, não rala esse osso um no outro. Ajuda o movimento, ele fica deslizando certinho, então o osso não machuca. Além disso, a gente vai ter os ligamentos, aqui na foto não tem, mas são como fios de fibras de colágeno que grudam um osso no outro, que consegue segurar o osso para garantir o movimento. Porque se não fosse esse, se eu fosse fazer isso com o meu dedo poderia virar para cá. Ele não teria o que segura. O que segura e trava o movimento do meu dedo aqui é justamente esse ligamento, que prende esse osso aqui. Aí junto esse ligamento também ajuda a transmitir impulso nervoso, que às vezes eles podem ter neurônios ali, da parte do sistema nervoso que dá a ordem. Mas a articulação, para fazer o movimento acontecer, tem isso. No osso, no encontro do osso, as cartilagens, que protegem esse encontro e ajudam o movimento e amortece. E os ligamentos, que resistem ali, controlam um pouco o movimento do osso, tipo, a amplitude, até onde ele consegue se mover. Entendido?
Então agora vamos ver as atividades dessa semana. Foi um assunto fácil, tranquilo. Vocês têm que guardar as funções do esqueleto, é importantíssimo, né? A função de sustentação, de movimento, de proteção de órgãos, de reserva de cálcio e de produção do sangue. Os tipos de ossos, né? O chato, longo, o irregular e o curto. E a questão das articulações, que é onde se juntam um osso no outro, que permite o movimento, tudo que está presente ali. Então vamos lá. Número 1. Sabemos que o esqueleto de um adulto e o de uma criança apresentam algumas diferenças. A respeito do esqueleto humano, nas diferentes fases da vida, reescreva as frases que estão incorretas. Então, as corretas não vai fazer nada, na incorreta você vai reescrever ela corretamente. Na letra A. O esqueleto de um adulto apresenta aproximadamente 150 ossos. Ali atrás a gente falou um número, acho que não é isso aí não. Volta aí, vamos corrigir. B. No adulto, observa-se um número menor de ossos, pois à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos unem-se. Falamos sobre isso também. A letra C. O esqueleto humano localiza-se na parte interna do corpo, ou seja, dentro. Por isso é chamado de exoesqueleto. E só uma curiosidade aqui, pessoal. O único osso que a gente consegue ver do nosso corpo são os dentes. Os dentes são ossos e é os únicos que a gente consegue ver, que estão... Assim, tá visível, né? Embora esteja dentro da boca, né? Mas a gente consegue ver. E os menores ossinhos do corpo são os que estão lá dentro da nossa orelha. Eles são 3, chama martelo, estribo e bigorna. Eles parecem esses instrumentos, o martelinho, o estribo lá onde você sobe no cavalo, a bigorna que você bate. Eles são responsáveis por transmitir o som. O som chega na tua orelha, vibra uma membrana, e essa vibração passa por esses ossinhos até chegar nos nervos. Só curiosidade aí, vamos voltar. E a letra D? Adultos não possuem cartilagem? Cartilagem é só coisa de bebê? Não sei. Número 2. De acordo com seu formato, os ossos são comumente classificados em longos, curtos, planos e irregulares. Cite um exemplo de cada tipo de osso. A gente acabou de falar desses tipos. Então, colocar o nome de um osso que é longo, o nome de um osso que é curto, o nome de um osso que é plano e o nome de um osso que é irregular. E a número 3, cite 2 funções do sistema esquelético. A gente falou 5 funções, se eu não me engano, do sistema esquelético. Então, eu quero que vocês escrevam 2, facinha. E 4, citar a função do ligamento, né? Aquela fibra lá que fica lá na articulação, para que aquilo lá serve. Facinho também, simplesinho. Então a gente fica por aqui, pessoal. Qualquer dúvida, não deixe de me chamar e não deixe de fazer essas atividades, que elas são muito importantes. Tá? Até mais, a gente fica por aí.